Bom dia, pessoal! Começando mais um programa Nós e o Universo nessa esquisita manhã de quinta-feira, né? Meio frio, meio chuvoso por aqui. Bom dia, Tata! Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia, Bia! Bom dia, Beto. Bom dia, Tata. Bom dia. Então, estamos começando mais um programa. Bom dia, Pedrão. Mas espera aí, não chegamos no Pedrão ainda, mas já que chegou, então está chegado, então. Bom dia. Nos trabalhos técnicos, então, Pedro Lopes Martins. Tem um Lopes aqui no meio, viu? Mas o Pedrão está aí assessorando a gente mais uma vez. E começando, então, como a gente estava dizendo, mais um programa Nós e o Universo, tá certo? Certo. Então, vamos lá. Bi, qual é o recado de hoje? Bom, nós temos uma novidade hoje, gente. Todo o programa Nós e o Universo, nós vamos lançar um desafio para vocês. O desafio de hoje é responder uma pergunta que eu vou fazer já já. Então, enquanto isso, vocês vão pegando lápis, papel. Isso, muito bom. Isso mesmo. E a pergunta... tá. Qual é o desafio? O desafio é responder a pergunta, né? Então, a pergunta é: a vida em outros mundos tridimensionais? Por quê? Se sim, por quê? Se não, por quê? Certo? Então, vamos repetir a pergunta, Bia. A vida em outros mundos tridimensionais? Por quê? Então, vocês vão nos responder essa pergunta apenas durante o programa de hoje, tá, pessoal? E vão responder pra gente através do WhatsApp, que a Tata daqui a pouco vai falar. Isso. Ou pelo inbox no Facebook, tá? Na página do programa Nós Universo. Certo. E por que o pessoal pode e deve responder essa pergunta que você fez? Bom, quem responder... E nós vamos escolher a melhor resposta. Isso. Nós vamos dar a resposta no próximo programa, certo? Quem foi o ganhador. E o ganhador, obviamente, levará um livro da editora dos Frades. Muito bem. Muito Então, bem. a melhor resposta, então, ganha um livro de presente da editora dos Frades. Muito bem. Então, Tata, resta você dizer os contatos aí da gente para o pessoal participar. Então, pelo WhatsApp, 11 98986 6275. E pelo Facebook, né? Nós Universo, tudo junto, sem acento, viu, pessoal? Tá certo? É isso aí. Então, pessoal, são 7h32. Começa oficialmente, a partir de agora, o programa Nós e o Universo. Bom, e como quem pôde nos acompanhar no nosso programa de estreia, quinta-feira passada, viu e ouviu, literalmente, né? Sim. A gente comentar e explicar um pouquinho sobre o início, né? A origem do universo. E por que a gente tem ou está se dedicando a fazer esse tipo de programa, com esse tipo de viés, um viés mais científico. Porque a gente tem como lema aqui no programa algo mais ou menos assim. Vejam bem, muita gente fala de Deus, né? Mas poucas conseguem enxergar realmente as provas da existência dele, né, de Deus, na sua vida. Então, a gente vai usar a ciência como ferramenta para ajudar todo mundo a reconhecer a presença divina, a presença do Criador nas coisas que nos rodeiam. Mas qual é o nosso objetivo por trás disso? É simples. Primeiro, levar todo mundo de uma forma menos mística e mais científica, mais realista, a verdade sobre as nossas origens, né? É a primeira coisa. A segunda coisa é qual é o nosso objetivo na Terra. Eu acredito, e nós acreditamos aqui piamente, de que na medida em que você reconhece as suas origens verdadeiramente, através, inclusive, do reconhecimento da existência do Criador, sim, de uma forma mais visceral, mais realista, né? Menos mística, você tem condições de também entender qual é o teu papel aqui na Terra, tá certo? Então, e para finalizar, é sempre importante, inclusive o programa Nós e o Universo tem essa característica desde do seu início em outras emissoras há mais de 6 meses atrás, de colocar de uma forma muito clara para as pessoas e de forma sempre científica, né, comprovada, o conceito da vida no universo. Não estou falando disso de maneira filosófica, estou me referindo a isso de maneira muito precisa, é literal o que eu estou falando. A gente vai provar para vocês, ao longo dos próximos programas, que existe vida no universo, além da nossa. Exatamente. Eu vou provar para vocês, através de material científico que a gente vai trazer, inclusive parte desse material começa a ser divulgado hoje, que nós não estamos sós no universo. E não é para ficar falando de ET
que a gente pensa e elabora o programa. Na realidade, é para te transferir, para tentar passar para você um conceito diferente sobre a perspectiva que nós, pessoas comuns, temos hoje em relação ao nosso próprio universo. Tem gente que está tão no automático, né, pessoal? Exatamente. Mas tão no automático que levanta, acorda, vai para o trabalho e tal. A vida da pessoa parece que é só aquilo. Mas não. Na realidade, nossa vida é muito mais do que isso. E é por isso que o programa Nós e o Universo vem ao ar todas as quintas-feiras nesse horário, justamente para trazer para vocês um pouco mais desse material, alimentar vocês com material científico para que vocês realmente comecem a embasar suas novas concepções a partir disso, tá certo? Bom, rapidamente falando então, no programa passado, a gente conversava sobre a origem do universo, eu falei rapidamente aqui como teria sido. Tudo isso com base no que a ciência já divulgou, então é de conhecimento público. E rapidamente falando, então, só para a gente pegar o gancho e continuar, né, o assunto, é mais ou menos assim. Imaginem vocês que no início, ou seja, na origem do universo, obviamente, um instante antes dele existir, não havia nada. Tá certo? Vácuo absoluto. No instante seguinte, surge do absolutamente nada, aquilo que a gente olha para o céu, né, à noite e vê aquele fundo escuro, né? O universo, então, é constituído por algo que nós chamamos de matéria escura. A matéria escura hoje, por exemplo, pessoal, é objeto de estudos extremamente sérios, porque depois que descobriram a partícula Deus, algo que eu vou falar um pouquinho mais para frente, o universo pode ser compreendido em aproximadamente 4,96%. A partícula Deus veio a explicar o porquê que os planetas têm massa, porquê que existem elementos que são sólidos, tridimensionais, mas não explica o que é exatamente a matéria escura, né? Então, o universo se formou num dado instante, houve uma expansão desse material escuro, né, dessa matéria escura, e no meio dessa matéria escura, imensas, gigantescas e, enfim, incontáveis nuvens de um material que nós conhecemos hoje por hidrogênio e hélio. Exatamente aquilo que o que a gente pode imaginar disso, que o hélio e o hidrogênio, então, eram os materiais essenciais, eram os elementos essenciais à geração daquilo que viria a ser mais tarde as estrelas e os planetas. Então eu vou explicar rapidamente. A combinação, ou seja, o toque, a junção de hélio com hidrogênio, a grosso modo, gera uma fusão, gera uma explosão nuclear. Essa explosão nuclear, perdão, gente, ela, na medida em que se aglutinam mais átomos de hidrogênio e de hélio, vai formando uma espécie de núcleo, tá certo? Esse núcleo não é um núcleo sólido, é um núcleo mais ou menos gelatinoso, né, no seu início, imaginem mais ou menos assim. Mas à medida em que esses átomos vão se agregando, vão acontecendo fusões, explosões, e essas explosões liberam muito calor e luz. E é por isso que, se você não lembra, eu vou dizer que as estrelas possuem luz própria, tá certo? Então, por isso que quando a gente olha para o céu à noite, você vê uma série de pontos brilhantes, os planetas que refletem a luz, então tem a luz, então, refletem a luz do Sol, mas as estrelas têm luz própria por causa disso. O seu interior está sempre explodindo, está sempre em fusão. E essa fusão gera, como eu já disse, energia, né? Libera energia na forma de calor e luz. Muito bom. Acontece, gente, que lá, há 14 bilhões de anos atrás, quando o universo teria se formado, muito desse material formou estrelas, e estrelas, então, como verdadeiras usinas nucleares, geraram esse material atômico de uma maneira também muito intensa, não só liberando aquilo que eu falei agora de energia, calor, energia e luz, mas também as supernovas produziram um outro material atômico ou diversos outros materiais atômicos, como, por exemplo, o ferro, né, o átomo de ferro, o átomo de carbono, que é mais pesado, e daí por diante. Mas todo mundo sabe que as estrelas têm começo, meio e fim. Na hora que as estrelas finalizam, ou seja, a hora que elas queimam todo o combustível delas, elas simplesmente apagam e se dissolvem. Algumas até implodem. E nessa implosão, nessa explosão, ou nessa dissolução, se vocês preferirem, ela libera para o universo novamente o seu material, que então começa a vagar pelo vasto universo, e esse material que ela libera como, por exemplo, eu comentei agora, de novo,
um pouco de hélio, um pouco de hidrogênio, mas também já com novos componentes, como, por exemplo, o átomo de carbono, o átomo de ferro e outros metais mais pesados. Ótimo. Imagine agora esse material, pessoal, rodando, né, o universo todo. Num dado momento, eles se encontram de novo, né, através da própria dinâmica de movimentação no vácuo do espaço, eles acabam se encontrando e, quando se encontram, formam um novo núcleo quente, né? Então eles se encontram, começam a haver reações, né? Fusões atômicas novamente, mas perceba, dessa vez não tem só o hélio e o hidrogênio. Você tem mais elementos lá dentro. E elementos ferrosos, que devido à alta temperatura desse início de fusão, eles acabam solidificando ou criando um núcleo mais encorpado, né? Mais denso. Bom, dependendo das condições ali onde naquele ponto do universo essa nova, entre aspas, estrela está se formando, ela pode começar a resfriar, e se resfriar ela consegue ter uma crosta. Né? E essa crosta dá a característica principal dela, e ela deixa de ser uma possível estrela para se transformar efetivamente num planeta. Bom, eu contei meio rápido, mas foi exatamente assim que o nosso planeta surgiu. E o nosso planeta surgiu, pessoal, há 4,5 bilhões de anos. Agora, levou mais 1 bilhão de anos para ele esfriar. Então, a nossa terrinha, né, o nosso planetinha era uma bola incandescente de fogo, né? Que foi esfriando ao longo de 1 bilhão de anos, e depois, então, na medida que a crosta foi esfriando, a atmosfera foi se formando, né? Demorou muito tempo, inclusive, para se formar o oxigênio ao redor da Terra. Então, você tinha o ozônio, prioritariamente, né? Envolvendo a Terra toda. Então, não era um ar respirável. Por isso mesmo, a vida começou a se desenvolver na Terra de uma forma muito simples, né? Então, os cientistas entenderam que quando a vida começou aqui na Terra, ela teria começado de forma unicelular, ou seja, os organismos mais simples que você possa imaginar. Uma célulazinha representou o surgimento da vida no nosso planeta. Há cientistas, há correntes científicas que não admitem o ser unicelular como sendo um ser vivente. Eles não aceitam isso. Dizem que justamente porque ele não respirava, então não seria, em tese, uma vida. Mas, digamos que conceitualmente, a comunidade científica acomoda essa situação um pouco melhor, admitindo para efeitos até de estudo que, então, apareceu primeiro a primeira célula, né? A quem eles já se consideraria, então, um início de vida no planeta, mesmo que a atmosfera ainda não estivesse plenamente formada. Agora, aí é que está, minha gente. Então, há 3 bilhões e meio de anos atrás, nós teríamos, então, o início da vida celular no planeta. Aí, a ciência moderna, né, essa de 100 anos para cá, que já mais sofisticada, mais cheia de aparatos, equipamentos e conhecimento, começa a investigar as origens da vida do nosso planeta, e num determinado momento, a comunidade científica racha, ou seja, entram em discussão, começam a divergir. Por quê? Porque alguém no meio dessa discussão levou para algum debate científico a seguinte questão: se a vida começou aqui na Terra com uma célula, como é que então, cerca de 3 bilhões de anos depois, surge no nosso cenário aqui global, surgem as plantas e surgem os dinossauros? Espera um pouquinho, como é que aquela célula se transformou num sistema orgânico tão complexo como as plantas e como os dinossauros? Aí parte da comunidade científica entendeu o seguinte, falou, não sei, peraí, vamos estudar. A outra parte da comunidade científica falou, gente, ou a gente admite a possibilidade de uma inteligência superior à nossa ter manipulado geneticamente esses elementos para que houvesse a possibilidade da existência de uma vida do ponto de vista orgânico mais complexa, ou então não tem como continuar a pesquisa. E foi exatamente aí, pessoal, que a ciência rachou. Ou seja, a ciência entendeu que não havia como passar por cima dessa fase da Terra sem admitir a possibilidade da existência de uma mente superior. Tá certo? Então, a isso foi chamado de TDI.
O TDI, a tradução de TDI é Teoria do Design Inteligente. É a ciência, pessoal, admitindo a possibilidade de uma inteligência superior ter estado aqui ou atuado aqui de alguma forma, manipulando o genoma da vida como um todo e criando a estrutura, o design genético de cada espécie, tá certo? Eu acho que está na hora da gente fazer um breve intervalo. Né? A gente volta já com mais Universo, Pedrão. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos, pessoal. Tata, e o Dia das Mães? Bom, vamos lá, pessoal. Está chegando o Dia das Mães. O que vocês podem dar de presente a ela? Livros presentes. Lembrando, né? Livros de presente. Lembrando que os livros é a forma mais antiga de propagação do conhecimento, viu, Beto e Bia? É verdade. Então, entrem no site da Editora dos Frades, www.editoradosfrades.com.br, e lá, pessoal, vocês encontrarão um logo grande da CIA dos Livros, que é a Companhia dos Livros. Então, vocês podem clicar nesse logo da CIA dos Livros. Então, vocês podem achar vários gêneros de livros da Editora dos Frades, como romance, contos, poesias, livros infantis, e é só escolher, tá certo, pessoal? Então, entre no site da Editora dos Frades. Muito bem, Tata. Escolheu o livro, deu de presente para a mamãe, chega a tempo. Se pedir hoje, com certeza chega a tempo de presentear a mamãe com isso, tá certo? Exatamente. Bom, estamos voltando então com aquele assunto que eu falava há pouco sobre o TDI, Teoria do Design Inteligente, e estava explicando para todos vocês que o TDI é a partição, né, da comunidade científica que compreendeu que não haveria como explicar a evolução dos sistemas orgânicos sem a presença de uma inteligência superior. É claro que a ciência, como eu falei agora há pouco, ela se dividiu. Então, existe uma boa parte que entende e acredita nessa possibilidade e uma outra parte que simplesmente insiste em dizer que, olha, tem alguma outra explicação. Nós vamos descobrir um dia o que é. Só que a proposta, como eu estava falando para vocês logo no comecinho do programa, a nossa proposta é justamente chamar a tua atenção para você enxergar aonde está a presença do Criador, tá certo? Na nossa vida. Então eu comecei o programa de hoje explicando que a própria comunidade científica já conflita, já discorda entre si, justamente porque uma boa parte já acredita que não há como explicar esse lapso de tempo, dentro desse lapso de tempo, a evolução orgânica sem o manuseio de alguma personalidade com inteligência superior. Então, as coisas ficam totalmente diferentes a partir daí. E outra coisa, muita gente, às vezes, a gente sabe bem disso, porque quando a gente iniciou o Nós e o Universo há 6 meses atrás, numa outra emissora, o pessoal falava assim, nossa, mas vocês então são espiritualistas? E a gente respondia assim, não, nós somos cientistas. A nossa religião é a ciência, mas não é porque nós somos exatamente céticos, a nossa cabeça é aberta e o nosso intento, a nossa intenção é trazer em todos os programas informações que te ajudem a perceber o mundo por uma janela mais precisa, né? Uma ótica mais precisa. A gente fica muito preocupado porque a gente ouve as pessoas, né, ao redor, todo mundo tem problema, né, gente? Aí, na medida que vão acontecendo esses problemas, as pessoas vão recorrendo para tudo quanto religião, dogmas, solução. E, na verdade, se você parar para pensar e começar a perceber que a vida é algo muito simples de ser vivido, você vai parar de correr, vai parar de se estressar
e vai começar a viver mais e acertar mais também, o que é muito importante. Então, a ideia central do programa, como eu disse logo no comecinho, é você redescobrir as suas origens. Exatamente. Não é? Tem muita gente que fala, não, mas é assim mesmo, vamos tocar o barco porque não tem outro jeito. Gente, não é bem assim. A vida, ela é simples. Quem complica somos nós. Somos nós mesmos, tá certo? É verdade. Até a gente escreveu num trabalho nosso, A Gênese da Alma Humana e Seu Desenvolvimento na Terra, o livrinho está aqui. Aliás, um abraço para todo mundo que escreveu, né? Tá tudo no programa passado. Nossa, despachamos um monte de livros. Enfim, nesse nosso primeiro trabalho, a gente coloca claramente num determinado ponto assim, que esse trabalho ajude você a se perceber melhor e se salvar de você mesmo. Porque é isso aí. É a gente que mina o nosso caminho, não é verdade? Exatamente. Bom, e olha, gente, o desafio tá correndo, tá em pé. Ele tem a ver com o conteúdo do nosso próximo programa. Sim. Então, eu vou pedir para a Bia repetir para vocês aí o desafio de hoje. Uhum. O desafio de hoje, então, pessoal, é responder a seguinte pergunta. Há vida em outros mundos tridimensionais? Por quê? Repetindo, há vida em outros mundos tridimensionais? Por quê? Então, vocês têm até às 8 horas, finalzinho do nosso programa, para responder por WhatsApp, Tata vai passar o número daqui a pouco, ou por inbox no Facebook /Nós Universo. Isso, tá valendo então mesmo. Um livro da Editora dos Frades, tá certo? Basta responder, você acredita que existe vida em algum outro lugar do universo? Se você acredita que sim, responda sim e dê sua justificativa, tá certo? Tata, os nossos contatos. Então vamos lá, pelo WhatsApp 11 98986 6275 e pelo Facebook /Nós Universo, tudo junto sem acento, tá certo? Legal. E para finalizar, eu aproveito, já que nós falamos sobre TDI, a Teoria do Design Inteligente, que é a facção da ciência que acredita na participação divina, né, de alguma forma, de uma inteligência superior atuando na construção da genética de todas as espécies aqui existentes no planeta. E aproveito para dizer que nós temos uma espécie de cover do TDI aqui no Brasil, que é o criacionismo. A única diferença do criacionismo para o TDI é que o criacionismo, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é roxo dentro daquele conceito de que Deus realmente botou a mão e fez uma série de coisas, tá certo? Então ele é mais radical no sentido de colocar Deus no centro de todas as temáticas. Já o TDI abre a suposição da presença ou da interferência de uma inteligência superior, como eu disse algumas vezes já, em relação à construção da genética de todas as espécies que surgiram no nosso planeta. E também aproveito para comentar que depois que surgiu a tal vida unicelular, né, e 3 bilhões de anos depois surgiram os dinossauros e as matas, florestas e o reino vegetal, de um modo geral, 65 milhões de anos atrás, houve a colisão de um cometa. Se não me engano, ele chamava Chicxulub, se não me falha a memória. Chicxulub bateu ali perto do México, era um meteoro gigantesco, acabando com praticamente 90% da vida aqui na Terra, tanto em terra quanto no mar. Então, os sobreviventes dessa catástrofe, vamos dizer assim, deram origem, ou supostamente, os que sobreviveram se modificaram, e alguns, de forma combinada, deram origem aos mamíferos. Né? Os mamíferos, então, para quem está ouvindo agora e está tentando raciocinar, os mamíferos até então não existiam, porque os dinossauros e companhia limitada eram mais ovíparos, né? Se reproduziam de outras maneiras. O gênero, vamos colocar assim, mamífero, só surge depois dos dinossauros. E tem um lapso de tempo ali também, que eu agora não consigo dizer para vocês, mas alguma coisa em torno de, 10, 15 milhões de anos, em que não havia nada, né? Ficou uma banguela ali no meio, ficou um espaço ali no tempo, e nesse espaço acredita-se mais uma vez na interferência de um ser superior, tá certo? Fazendo mais uma vez os reajustes genéticos para que os mamíferos surgissem e efetivamente tomassem conta do planeta, tá certo? Então, gente, coisas para vocês refletirem. Quem quiser saber mais sobre o TDI, procure na internet, vocês vão encontrar vasto material e, pelo que a gente percebeu, material até confiável, tá? Então, TDI,
T de tatu, D de dado, I de igreja, teoria do design inteligente. Criacionismo é o TDI brasileiro, tá certo? Criacionismo, também vocês vão encontrar vasto material na internet. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, temos um trabalhinho completo falando também desse caso, chama-se A Gênese da Alma Humana e seu Desenvolvimento na Terra, e também as últimas revelações sobre nós e o universo, tá? Aí o livrinho você encontra na Cia dos Livros. Qualquer dúvida fica mais fácil, até mais rápido. Você entrar no site da editora, clicar no ícone, Sim, né? Cia dos Cia Livros. dos Livros. Você cai dentro da lojinha virtual da Editora dos Frades, escolhe seu livro lá, se a sua preocupação for aprender um pouco mais ou conhecer um pouco mais sobre esses temas, entra aí e escolhe seu livrão, tá bom? Gente, estamos ficando por aqui. Um abração para todo mundo, uma excelente quinta-feira e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Até quinta-feira, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.